Olá pessoal, tudo bem? Ei Priscila, grande Aide, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estou aqui ainda na fase de teste, esperando também o Renato chegar. Boa tarde a todos. Quem quiser ir se apresentando aí. Aí, deixa eu acrescentar aqui o Renato. Colocar aqui o Renato Fenili entrando agora. Legal, obrigado Zé. Zé Gustavo, grande. Grande Renato, tudo bem? Saudações, cara amigo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo e vendo Bem bem. demais, bem demais. Legal. Enquanto o pessoal está entrando aqui, vamos fazer um esquente. E eu queria aí convidar todo mundo a se apresentar aí, falar um pouquinho o que faz, e a gente vai falando da gente, não é? Muita gente Pronto, talvez, agora. muita gente talvez só me conheça, muita gente talvez só conheça você, e eu queria começar, gente, falando que nós temos aqui um assunto muito legal para conversar hoje. A gente tem muito conteúdo para passar, vai ser um desafio bater esse papo, porque nós vamos ter que fazer outros, né, Renato? Já fizemos alguns. E está num período assim muito efervescente, eu estou muito pilhado esses dias, porque muitas das coisas que a gente tem falado, tem vivenciado, chegou numa hora de pressão para que essas coisas aconteçam. Né? Então, a, a nossa conversa hoje vai ser muito no sentido de o que está acontecendo agora, mas também o que vai ficar do que está acontecendo agora. O que vamos brincar um pouco aí de futurologia, né, Renato? Eu gosto muito de fazer isso. Fico lendo aí prospecções do futuro, análises preditivas e tal. Inclusive tem uma que chama, muito boa, chama Non Obvious, não óbvio, que o meu grande amigo Rodrigo Deda, um grande inovador lá de Curitiba, me recomendou, que é uma análise de todo ano. O camarada ele faz aí uma série de estudos de todos os setores e vê o que vai acontecer aquele ano, quais são as tendências em todos os setores. Então eu gosto muito de ler essas coisas aí para a gente estar antenado, de olho no futuro, né, Renato? Mas com um pé no presente. Mas eu Sim, com queria certeza. convidar o Renato para se apresentar aí, eu só falando rapidinho dele. Ele é assim, um dos meus inovadores preferidos, é um cara aí que pode falar de inovação não só aplicada à área pública, o nosso foco vai ser esse aqui hoje. Né? Nós vamos falar do profissional inovador, um assunto que a gente vivencia, que tem bastante experiência, que tem também muito conhecimento, né, acadêmico, a gente está estudando isso. O, e uma das coisas que o Renato faz, além de ser um gestor de inovação, em áreas bem difíceis, tá? Em áreas que fazer inovação não é fácil, não, porque a área que eu faço inovação é um pouco mais fácil, que é de parlamento aberto, governo digital e etc. Agora, na área uma das áreas, né, que ele atua, que o Renato atua, na área de contratos, de compras e tal, fazer inovação não é brincadeira não, e ele tem feito muita coisa. Mas uma das habilidades que eu mais gosto do Renato é a capacidade dele de escrever, sempre com bons exemplos e casos. E o livro dele, Diário de Empreendedor Público, também é uma obra que todo mundo merece ler. Estou fazendo já um jabá antecipado aqui, né, Renato? Que é uma obra aí que passa aí por muitas histórias e conceitos ligados à inovação. Mas se apresenta aí e fala um pouquinho de você, Renato, para o pessoal se conhecer. Galera, assim, eu tô vendo até alguns nomes, né, de que entraram, alguns amigos, amigas minhas. Então, bem-vindo a todos, né? A Angelina, todos mais aí. E, Cristiano, te agradeço muito. Cristiano é um cara que se fala assim, Renato, bora tomar um ônibus aí pro lugar errado, eu vou. Não agora, né, que a gente tem que ficar preso em casa, mas o dia que for eu vou com certeza. Porque, Exagero. acima de tudo, eu sou um cara que gosta de aprender e toda vez que a gente consegue, né, um pouquinho de tempo para conversar, eu saio aqui tendo ganho mais, né? Eu sou servidor da Câmara dos Deputados, como o Cristiano, né? Conheci o Cristiano lá. O Cristiano é um dos caras que fundou o Laboratório Hacker, tem uma trajetória de inovação muito sólida na Câmara. Só que hoje eu estou cedido ao Ministério da Economia, né, como secretário adjunto de gestão. Então, nos últimos, para encurtar mesmo, e a gente ir já bem no âmago da nossa conversa, eu estou nos últimos 14 dias, 12 dias, né? Totalmente, assim, 16 horas por dia envolvido
em fazer o planejamento e a execução de estratégias no combate ao coronavírus em termos de logística, né? Então, medida provisória, decretos, né, são normativas nos dois prismas, né, de favorecer a logística de hospitais públicos, de unidades públicas, no combate ao Covid-19 e também de tentar fazer ações de fomento ao mercado de uma crise que também já chegou, né? Não é que vai chegar no futuro, a crise econômica já está aí. Então, Uau, acho que sim, eu acho que tá no meio essa do é furacão. no meio do furacão. Então, cara, essa conversa aqui com todos que estão entrando, porra, para mim talvez seja o momento mais leve no meu dia aqui de todos. Então, do fundo do meu coração, Cristiano, eu te agradeço muito e a todos aí que estão. Walter Cunha, outro inovador aí, ó. Walter Cunha aí, ó, Walter, da isso. CGU, da tua área de TI. Cara, Esse é manja fera. muito, Esse é fera. Bom, tá? Então então, é isso. Tô legal. contigo. Vamos então direto ao que interessa. Então, a discussão aqui, o título que nós colocamos, né, o profissional inovador do pós-crise. Aí o pessoal, algumas pessoas falaram assim, nossa, mas nós estamos no meio da crise, você já está pensando no pós-crise. Mas eu acho que está tudo encavalado. E aí, vamos trabalhar aqui primeiramente, sabe, uma provocação que eu quero fazer. E nós estamos aqui recebendo perguntas, tá? Vendo comentários de todo mundo. Algumas pessoas já mandaram aí nas redes sociais antes dessa live aqui. A ideia de que vamos pensar aí pelo menos dois cenários, né? Nós temos que trabalhar sempre com análises preditivas, fazer planejamento, fazer prospecção para a gente tentar se preparar mais para as coisas, né? Então, inclusive, essa é uma grande tendência aí, não só de governo, mas de empresas no sentido geral, de poder se antecipar, ser mais proativo, né? Uma das grandes referências, por exemplo, que é o CDE fala para governos no futuro é para o governo ser proativo, ele se antecipar aos problemas. Claro que problemas como esse aí, que nós estamos vivendo, são difíceis de serem antecipados, embora, Renato, eu assisti aí aquele filme O Contágio, do Steven Soderbergh, essa semana, reassisti, né, eu já tinha assistido, com o Matt Damon, Kenneth Paltrow e tal, e é muito parecido com o que está acontecendo agora, sabe? Assim, os problemas são muito similares, o jeito que foi alastrada a doença, a epidemia, lá uma doença pior ainda, mais maluca do que o coronavírus, com a letalidade muito maior de 30%, né? Nós temos aí de 1% a 10%, 12%, dependendo. Então, mas as condições, a situação toda é muito similar. Então, tem-se, a ficção está acertando muita coisa do que está acontecendo na realidade, tem relatórios e estudos aí nesse sentido, mostrando que crises como essa, na área da saúde, né, estão acontecendo e outras acontecerão no que a gente chama nesse mundo VUCA, né, uma expressão aí bem comum do pessoal que estuda inovação, ou seja, aquele mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou seja, você não consegue se situar muito bem nesse mundo. E esse mundo, nós temos um momento então de grande crise que evidencia muito essas características desse mundo. Ele é um mundo que exige um profissional muito mais ninja, um profissional maleável, um profissional flexível, um profissional talvez menos super especializado. E é essa provocação que eu queria fazer. Então vamos pensar em dois cenários, Renato. Primeiro, um cenário otimista, ou seja, essa epidemia, essa pandemia vai perdendo força aí em 3, 4 semanas. Estou sendo otimista, hein? No Brasil, então, alcança o pico aí em 4 semanas, depois começa a cair, e a gente começa a entrar numa transição da quarentena, uma quarentena aí, né, passando de horizontal para vertical, ou seja, muita gente já podendo trabalhar, só ficando mais os grupos de risco aí, e, sei lá, no segundo semestre a gente já tem a vida praticamente normalizada. Então, isso é um cenário mega otimista. Agora, um cenário muito pessimista, estou falando aqui dentro de dados, sem achismo, né? Estou vendo análises feitas aí por especialistas, nós vamos ter aí talvez 2, 3 anos de problemas, né? Com picos, eu já vi análise nesse sentido, com picos, agora um grande pico dessa doença, depois podemos ter outras voltas, porque o pessoal vai relaxar na quarentena, e volta então um pouco essa contaminação, e nós vamos ter talvez alguns períodos de quarentena, de maneira que nesse cenário pessimista, nós tenhamos aí uma mudança mais drástica e talvez permanente da nossa vida, inclusive profissional, que é o nosso foco aqui hoje.
tentando talvez achar um meio termo entre esses dois extremos aí, para a gente basear a nossa conversa, Renato, é, me preocupa muito a seguinte questão. Quer dizer, eu agora estou sendo obrigado a adotar o teletrabalho, você também, ainda mais num, num cenário de grande turbulência, você está no meio de um furacão, né, tendo que articular de maneira mais eficiente possível com outros gestores, processos bem complexos, com equipes reduzidas, né, de uma maneira muitas vezes remota. Então nós estamos tendo que fazer aí né, um modo de pensar, digamos assim, emergencial. E estamos aprendendo, vamos melhorar, tem muita coisa que está ruim, mas estamos dando um jeito, estamos hackeando e pronto. Agora, depois de um tempo, nós vamos melhorando isso, e depois que a vida se normalizar, mesmo que seja aos poucos, né, nesse decorrer de alguns meses, será que nós vamos voltar àquela forma como a gente trabalhava antes? Ou nós vamos, enfim, incorporar alguns processos, algumas habilidades, algumas competências, e outras nós vamos ter que desenvolver? Então, quais seriam essas competências? Então, eu queria começar te provocando, como é que mudou a sua vida profissional hoje, de trabalho? O que você não fazia que você está fazendo hoje? Vamos pegar aí a partir do seu caso para a gente trabalhar esse ponto. Cara, assim, eu acho que, como todo mundo, né, é o que a gente espera, no fundo, a gente que é privilegiado, né, servidor público, a gente está trabalhando de casa. Então, essa é a primeira coisa, né, que mudou. Eu já fazia, pelo menos uma vez, uma tarde na semana, alguma coisa assim, eu tentava ficar em casa, porque realmente a gente tem uma cultura, ainda mais no Poder Executivo, que isso aí associou um pouco, né, de onde eu estava, de ter muita reunião. Mas muita reunião mesmo. É reunião atrás da outra. Reunião meio-dia, nunca tinha visto isso aí antes, né? Pô, meio-dia, até antiético, né? Marcar reunião meio-dia. Mas muita reunião. Então, para trabalhar, vamos dizer assim, né, e não ficar só articulando, eu pegava uma tarde na semana e ficava em casa. Então, assim, em termos de produção, cara, é muito melhor para mim, hoje em dia, ficar em casa. Eu rendo muito mais, eu produzo muito mais, né? A equipe mais ligada a mim também está tendo uma resposta muito boa. Então, isso aí eu acho que não tem mais, logicamente, eu acho que o teletrabalho, e aqui eu me sinto até um pouco fora da zona de conforto, porque eu vivencio isso, mas não sou um estudioso da temática, como, por exemplo, é o próprio Walter Cunha, né? Tá? O que eu acho só, nesse momento, é que a gente está diante da pandemia. Tá? A pandemia, ela é um adversário inédito, muito agressivo, é incompreendido, está nos afligindo hoje de um modo agudo, tá? Mas ainda não é um modo crônico, né? Só que o Brasil, ele é de uma maneira bem aí uniforme, ele é resvalado por aflições crônicas, né? Que às vezes tem alcances maiores do que o coronavírus, né? A gente tem aí metade do país é desprovida de coleta de esgoto. Tá? No Brasil, em média, morrem 15 pessoas por dia por desnutrição. Então, a gente já vive acostumado com situações, assim, são agudos eternizados, vamos dizer assim, é uma perspectiva mais justa, né? Só que a gente está em frente aí, né, de um agudo inédito e por aí vai. E aí, o que acontece? A gente parou, e aí, desculpe, eu acho que assim, aqui é realmente o local para a gente ter um papo franco e honesto. Meu irmão, esse negócio assim, tem que ser eficiente, tem que ser eficaz. Cara, se você for eficiente, parabéns, tu vai ganhar uma estrelinha no teu caderno. Mas agora você tem que ser efetivo. O resto que se lasque. Agora, nesse momento, na linha de frente, você tem que realmente ser efetivo. Qual a E diferença, aí, Renato? Lembra pra gente aí, de eficaz e eficiência é o efetivo. custo-benefício, é você fazer as coisas da forma mais inteligente possível, né? O eficaz é você realmente cumprir a missão e o efetivo é você ter um impacto na sociedade. Então, por exemplo, eu quero construir posto de saúde ou leito de UTI. Se eu vou construir isso com melhor custo-benefício, cara, eu fui eficiente. Se eu conseguir construir o posto de saúde, eu fui eficaz. Mas se eu fiz tudo isso e construir numa localidade que não tem ninguém doente,
eu não fui efetivo. Então é basicamente isso. Hoje eu tenho que produzir impacto, eu tenho que produzir efeito. E a mentalidade realmente, hoje eu acho que ela tem que ser de guerra e a rapidez é tudo. E é nesse ponto que eu queria chegar. Qualquer letargia de ação nesse momento, ela vai cobrar um preço muito severo. Então, assim, por mais que a gente fale do profissional do futuro e etc., cara, tem coisa que tem que ser agora. E ainda mais em alguns ramos da administração pública que a gente vive, né, uma burocracia disfuncional e por aí vai, não vou me estender muito nisso. Cara, a reinvenção, ela tem que ser ontem de manhã cedo. Então, eu diria que talvez o nosso maior inimigo, mais do que o coronavírus nesse momento, é a nossa própria cultura. Então, Uau. assim, o maior inimigo de todos é a nossa cultura burocrática, disfuncional e pseudo-gerencialista, né? É todo mundo, assim, é aquele controle em cima de planilha, milhares de planilhas e reunião em cima de reunião. Cara, acabou o tempo. Não dá, entendeu? E aí eu acho que nesse bojo vem o teletrabalho, vem todos os arranjos, né, a mais aí, para a gente conseguir ter respostas ágeis. E essa que é uma coisa que o Brasil não tem, porque né, a gente não tem mentalidades de guerra. Se a gente der uma olhada longitudinal, as maiores invenções que a gente tem aí, não só em termos né, gerenciais, mas até científicos, infelizmente foram cunhadas em tempos de guerra. A Você exemplo pega do aí a Primeira computador, Guerra né? Mundial, né? Oi? A exemplo do computador, né? Que foi criado praticamente no decorrer da Sim, se Segunda Guerra você pega Mundial. assim, cara, a Primeira Guerra Mundial, ela trouxe pra gente, né, desde o uso, não, assim, para quem usa, né, desde o absorvente íntimo até o zíper, até a máquina de raio-x portátil. A Segunda Guerra Mundial, porra, trouxe fita adesiva, banco de sangue. Não tinha banco de sangue antes da Segunda Guerra, né? Uhum, Antibiótico, a penicilina só começou a ser usada em larga escala na Segunda Guerra. MM, que meus filhos adoram MM, aquelas uhum. bolinhas de MM, só começou a ter MM na Segunda Guerra porque era ração de combate, entendeu? Corrida espacial, que foi a maior disputa que teve. Cara, a telemedicina, ela começou na corrida espacial, que é o que Uhum. agora a gente está regulamentando. Purificador de água, tudo. Então, se a gente encarar esse momento de fato como uma guerra, cara, a gente vai ter a chance de colher frutos depois. Mas a mudança tem que ser duradoura. Só que a gente vai ter, espero, 3 meses de guerra e tem 500 anos de cultura brasileira, entendeu? Então, assim, esse é o peso que a gente tem que ver aí para o futuro. Legal, você está falando tanta coisa aqui que né, eu estou tentando articular alguns conceitos e primeiro aqui saudar aí todo mundo que está entrando, muita gente conhecida, né, a Marília, o Cristiano Xará, o Contígio, o Carlão Nery, minha irmã Carol, nossa, muita gente aí participando e assistindo. É, tem um ponto aí muito importante, eu acho que o ponto essencial desse momento que nós estamos vivendo, que é da nossa questão aí da cultura, que você frisou, que está sendo colocado em xeque. Né? E você falou de reuniões, né? Você está sentindo falta das reuniões do seu trabalho? Cara, por um lado, o que acontece? As reuniões são mais produtivas, assim, e desculpa se eu vou abrir meu coração, porque agora, hoje em reunião, metade do pessoal em reunião presencial, uma hora pega o celular e fica no celular, né? Agora a gente não precisa fazer essa gafe toda. A gente pega, tira o vídeo, tira o áudio e fica mexendo em outra coisa, né? Lá, e ninguém precisa ver que a gente não está assim, atento. Mas talvez eu faça tanto ou mais reunião hoje do que eu fazia lá presencialmente. Mas é muito Legal. mais ágil. E agora você também está numa situação de emergência muito mais complexa, né, que demanda aí, você está em articulação constante, claro que no seu dia a dia também, mas não tanto. A gente sabe, aí esse é o ponto que eu queria abordar, que as pessoas não se preparam direito para a reunião, a gente tem uma cultura de tá na dúvida, marca a reunião, uma reunião para você sair da confusão onde que você está, porque você não Concordo fez um totalmente. trabalho de preparação antes, que você não fez um estudo melhor do que você precisava resolver, do que você não fez, não propôs aí já uma pequena solução, não tentou resolver por e-mail. E essas coisas que têm a ver com a nossa cultura, eu acho que esse é um elemento, né, de, às vezes, um pouco de desorganização, um pouco de, né, na dúvida, vamos chamar todo mundo para resolver. Tem muito a ver também com o fato, o Renato, de que as pessoas aí
muitas vezes não conseguem, né, trabalhar num modo mais efetivo porque não tiveram essa cultura de trabalhar no modo mais efetivo. Então, dou um outro exemplo. Quando a gente vai numa reunião para discutir inovação, você já deve ter participado de muitas, eu também. Isso acontece na iniciativa privada, do mesmo jeito que acontece na iniciativa pública. Tá? Um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Ou seja, você entra lá numa reunião e alguém coloca uma ideia nova, vamos supor, Renato Fenili vai lá e coloca uma ideia nova para resolver um problema, né? Que você não está ali brincando, você está resolvendo um problema que demanda uma solução nova. Aí o pessoal, aí começa aquela gestão de risco. E aí, Renato, acho que está um dos pontos aí cruciais da nossa cultura, de fazer a gestão de risco, principalmente a cultura do servidor público, fazer a gestão de risco com todo o perfeccionismo. É uma excelência na gestão de risco exagerada, e que isso é um grande erro, um grande problema, porque daí começa o cara a falar, a ideia é boa, mas e esse risco X, Y, Z? E aí, então, um culto ao medo, praticamente, né, é uma abordagem expansiva, perfeccionista, para tentar achar todos os medos, problemas possíveis, problema de transparência que vai dar para o ministro, para o secretário, para o parlamentar e etc., que na dúvida a gente não ultrapassa, na dúvida a gente marca outra reunião, na dúvida a gente vai fazer mais estudo, na dúvida a gente vai fazer mais benchmarking. E com essa cultura de ir empurrando, de ir, né, segurando muito para tomar algumas decisões, de não experimentar tanto, de não sair um pouco do achismo, desse estado emocional de medo, de receio geral, você, na verdade, aí tentar colocar algum sinal para você começar um processo. Porque hoje em dia, então, nós não temos mais condições, né, mais no momento de crise, dizer o seguinte, olha, cara, gestão de risco agora tem que ser bem curta, bem rápida, efetiva, como você disse, né? Não dá mais para você ficar aí pensando nas todas as possibilidades possíveis, todas as possibilidades aí inimagináveis, aí entra a imaginação também. Então, eu acho que é um aspecto muito importante, que eu acho que falta pragmatismo, né? No sentido de, cara, pode ser que aconteça esse problema, mas então, vamos testar pequeno, né? Vamos experimentar e vamos analisar os dados, porque agora a gente tem que responder. Antes a gente não tinha tanta urgência, mas agora a gente tem que responder aos problemas. Isso em todas as áreas, né? Oi, Renato. Cara, eu acho que, assim, eu concordo totalmente contigo. E eu vou dar um exemplo prático disso aí, né? Tem uma lei, a lei de enfrentamento ao coronavírus, é a lei 13.979, 13.979. E ela traz algumas coisas, uma parte dela é sobre compras públicas. E compras públicas é uma matéria extremamente formalista e legalista no Brasil, né? E Cheio de lá, detalhes. logicamente, assim, não tem como a gente demorar 6 meses para comprar máscara por licitação. Até lá, se Deus quiser, passou o coronavírus, né? E aí ficou todo mundo sem EPI. Então foi criado um rito mais célere lá. Gestão de riscos. Hoje, numa licitação no Brasil, você tem que fazer gestão de riscos em 3 momentos. Logo que tem um estudo preliminar, depois que faz o termo de referência e depois na gestão contratual. Em 3 momentos você vai lapidando isso. Cara, não tem como o cara fazer um negócio desse, né? Aí é o tal do desafio do marshmallow. Não tem como você seguir isso. Então a lei foi cortada e falou assim, cara, para essas contratações emergenciais, você só faz gestão de riscos lá na frente. Só na gestão do contrato mesmo. É um exemplo claro do que você falou. Mas tem que fazer bem feito. Agora, não dá para cuidar da gestão de riscos como se fosse a grande coisa. Ao longo do tempo, nós, na cultura brasileira, e eu digo isso aí talvez com maior realce, desde o planejamento estratégico, década de 2000, assim, né? 90 alto, 2000, a gente se apaixonou pela ferramenta e esqueceu o resultado. Isso daí que acontece. E a gente tem essa tendência de tornar. E aí pode ser mais atualmente. E eu sou crítico pra caramba com isso mesmo. Pode ser o design thinking. Ah, não, agora eu amo metodologia ágil. Cara, você está gostando mais disso às vezes do que do resultado. Do que E o problema aí, que você tem que resolver. quando a guerra chega, eu falo, cara, eu quero ver a lei. Desculpa aí do pessoal da inovação, né? Que eu me insiro nessa.
Quero ver a lei que fala, você use o design thinking para chegar lá. Mas nunca vai chegar nisso. Assim, a lei vai dizer, resolva. E da hora que for. Uma outra coisa nesse sentido, e que eu vejo hoje em dia também a gente vive uma idolatria por dados. Então, toda vez que a gente fala, né, de inovação, a gente fala de Big Data. A gente fala, né, do Data Analytics e o que vai. E às vezes a gente tem que ter na mente, cara, você, em várias situações, você não vai ter todos os dados. E você vai ter que decidir. E às vezes você vai ter que decidir com uma competência pessoal que é simplesmente de você, no meio do furacão, você ter um intelecto tal, baseado em estudo, na sua vida toda, que você consiga, naquele furacão, ter um vislumbre. E falo, cara, é esse o caminho. E você não vai ter dados absurdos para bem basear o teu instinto. Porque senão você vai demorar um mês e meio e vai passar o time. Tá? Então, essa é uma coisa que também eu acho que tem que flexibilizar. Falam, né, sem dados, máximo, eu não sei quem que fala, acho que foi o Edward Deming que fala, sem dados, né, você no máximo é uma pessoa com opinião. Cara, mas às vezes é a tua opinião que vai importar mesmo para você tocar e decidir uma situação. Não dá para a gente esperar. O profissional do futuro, inovador do futuro, ele também não pode ter aquela idolatria demasiada por dados, porque a gente perdeu o custo-benefício nisso. Eu entendo muito bem o que você está colocando aí, eu acho que a gente tem que achar sempre um equilíbrio, né? E por isso que o trabalho humano ainda vai ser muito importante por muitos anos, né? Tem aí o pessoal da singularidade que acha que no futuro, né, o ser humano vai se tornar, ele vai se fundir com a máquina praticamente, vai ser um super-humano e a inteligência artificial vai adquirir uma inteligência até maior que a humana. Mas eu acho que nessa questão toda aí, principalmente no momento que a gente vive de transição, não só agora da questão de coronavírus, você tem que equilibrar aí mais ciência, quer dizer, também, né, vamos sair de um extremo de achismo total e também das condições perfeitas de dados e ciência, que são impossíveis, ainda mais em momentos de emergência. Trabalhar com grupos multidisciplinares para tentar, então, achar todos os possíveis problemas de maneira rápida. Aí tem as metodologias de inovação que ajudam a chegar nessas soluções de maneira mais rápida, e isso foi uma grande evolução, né, Renato? Quer dizer, nós tivemos aí uma explosão de ferramentas e métodos, como o Design Thinking, que você citou, que ajudam a acelerar esse processo de debate e chegada de decisão, de entendimento de um problema. Agora, temos que ser pragmáticos. Eu sou do pragmatismo exacerbado, ou seja, com o que você tem de dados que você conseguiu reunir, também para não ficar num achismo total, né? Com base também na sua experiência, e Einstein dizia, né, que a intuição é resultado das experiências intelectuais passadas, ou seja, a intuição tem muito a ver com experiência, tem muito a ver com o conhecimento que você adquiriu. Então, o Renato Fenilli tomar uma decisão no meio da coisa tem um valor X porque tem aí inteligência acumulada, conhecimento acumulado, experiência acumulada de um tempo. Agora, uma vez que você faz seu experimento, você faz a sua solução, você vai ter dados dessa solução, e no processo iterativo vai conseguir, então, entender melhor o impacto, a efetividade do caminho que você trilhou, para depois ir melhorando. Eu acho que esse aí é o caminho em espiral, né, que nós vamos acelerar as coisas. Porque às vezes no serviço público ou em grandes organizações privadas a gente perdeu muito, né? Ou seja, fazer um ciclo muito grande de planejamento, tentar achar esses dados todos, fazer o benchmark perfeito, depois contratar uma solução, preparar essa solução para depois implementar. Passaram-se 8, 10 anos no mundo de hoje, e empresas estão fazendo nem planejamento para 6 meses, agora com corona acho que não vão fazer nem para uma semana, não é? Não tem como. Tem como não, é muito... Deixa eu puxar uma pergunta aqui da Vanessa Fraga, que ela mandou aqui para a gente, que acho que é um ponto muito importante aí, que você deve estar se deparando, eu também, que é como o governo poderá se adaptar tão rapidamente para essa mudança política da atuação preponderantemente online e com home office, de modo a dar suporte a sistemas de logística de atuação para os cidadãos.
né? E a quem sobrecarregará, olha só, o novo modelo organizacional com um sistema que ainda não está adequado às demandas home office. Você está sentindo essas dificuldades aí, até de acesso a sistemas, a tecnologia, à distância? Tem aquela coisa que tá rolando aí em grupo de WhatsApp, né? Quem foi o grande responsável pela transformação digital na sua organização, né? Tem essa Tem essa brincadeira. brincadeira. Aí falam, foi o CEO, foi o não sei quem, tal, tal, tal. Não, foi o coronavírus. E, cara, realmente foi, né? Eu acho que hoje os órgãos públicos, muitos deles estão usando aí as ferramentas, seja o Zoom, seja o Teams, seja o Google Meetings, etc., para isso. Muitos correram para ter aí o tal do VPN, para você poder usar os sistemas internos, né, dos órgãos da sua casa. Tem alguns órgãos com uma cultura muito atrasada, né, em certo aspecto, que dificultaram ceder os equipamentos de TI para os servidores, para os funcionários que não tinham um notebook em casa. E a gente teve que orientar, falar, cara, pelo amor de Deus, você pode liberar, fica na carga patrimonial dele, entendeu? Assim, então, assim, teve um impacto e tem um impacto? Com certeza tem. Impacto ruim. Hoje, o teletrabalho. Hoje ele tem um impacto de perda de eficiência. Primeira coisa, tem um impacto de perda de capacidade de articulação de equipes. Sim. Tem um outro impacto muito mais subjetivo e talvez muito mais relevante, que ainda mais na situação que a gente vive, né? Que é a situação, talvez, né, de ensejar um isolamento. A gente é uma cultura muito da coletividade, né? Então, ao momento que você promove esse isolamento, esse insulamento, tem as doenças psíquicas que existem, que estão aí, então a depressão vem, né? Tem várias coisas aí que vêm acompanhadas. Agora, se a gente se ativer apenas ao trabalho, eu entendo que a gente tem a ganhar bastante. Em termos da logística em si, tá? Você tem uma logística de você possibilitar ao servidor, ao agente público, ter os meios para fazer o trabalho, e aí tem uma discussão, né? Pô, o cara está usando o computador dele, está usando a internet dele, tem que ter um subsídio do governo para ele gastar todos os insumos dele para isso. Essa é uma discussão aí que eu vi essa semana numa reunião, alguém tocou, né? Essa é uma discussão que tem que ter. Afinal, eu estou colocando aqui meu notebook, meu celular, tudo, né? Aí em prol do uso público. Uma outra coisa tem a ver até com a resposta logística. Tá, eu vou até tentar extrapolar um pouco a pergunta. Manda ver. E aí eu vejo um problema, e aí eu vou dizer, eu vou amarrar de novo nesse aspecto de logística da contratação em face ao Covid, né? Tem muita gente. O que essa lei que eu falei ela trouxe? Ela trouxe um modo mais ágil de você fazer contratações para o enfrentamento do coronavírus. Só que tem muita gente por aí que está usando esse caminho mais ágil e dizendo o seguinte, cara, eu tenho uma emergência aqui, porque está todo mundo em casa, e eu não tenho gente para comprar merenda para a escola. E está usando esse caminho mais ágil para comprar merenda, para comprar tudo, tudo. Então você está jogando a culpa de ter que adotar um rito emergencial a sua incapacidade de manter o seu trabalho no nível mínimo de eficiência. Uhum. Então acaba tendo isso, né? E aí a recomendação que a gente dá é sempre assim, cara, cuidado, não vá para um rito legal emergencial, porque você, no seu teletrabalho, você foi ineficiente. Então esse daí também eu acho que é outro prisma para a gente olhar com bastante, nos próximos meses, né? Até que a gente se acostume, com bastante cuidado. Olha, você está colocando um ponto aí, é muito importante e nós precisamos tomar muito cuidado nesse momento, por quê? Porque nós estamos, quando você adota uma inovação, a história das inovações fala muito isso, né, Renato? Quando você adota uma inovação, efeitos colaterais surgem, muitas vezes não previstos, e muitos deles negativos. Isso é normal, é impossível, né? Você criar uma coisa nova sem gerar um efeito negativo, muitas vezes não previsto. Toda a história da evolução da humanidade, das inovações que surgiram foram assim, né? Aí depois você vai consertando, vai melhorando. Então, por exemplo, a internet criou a possibilidade das pessoas interagirem de maneira muito mais barata, simples, acessível, você se conectar com pessoas e poder trabalhar as questões que você tem interesse de maneira que você não podia trabalhar antes da internet. Mas
surgiu também a fake news, com altos impactos em tudo, inclusive no processo político. Agora, estamos resolvendo, eu acho que nós vamos resolver o problema da fake news, e aí continua. Ah, mas aí você fala, então é melhor não usar a internet, porque, tá vendo, do jeito que está, a política na internet, ela está totalmente, então, inviável, porque teve esse efeito colateral, resultado de uma inovação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e esse é o discurso do pessoal retrógrado, conservador, que está sendo questionado nesse momento, que segurou muitos processos de eficiência e gestão que deveriam estar melhores e poderíamos dar uma resposta melhor até agora por conta da turma que segurou isso, né, que tem esse pensamento conservador, que pode vir com essa ideia, olha, não, veja, tá vendo? Você liberou a licitação aí, mas tem gente, prefeito aí, licitando outras coisas, empurrando um esqueminha por debaixo do pano, aproveitando a carona do corona. Tá? Aí tem uma entidade, né, e eu até passei isso para você está acompanhando, né, Renato, que é o Observatório Social do Brasil, o pessoal que Eu faz um tenho uma trabalho live com eles incrível. amanhã, viu? Depois eu Com divulgo no eles? meu perfil aí, Excelente. é às Com a 3 horas Rony? da tarde de amanhã. Muito Com a legal. Rony? Com a Rony, com a Kênia? É, isso mesmo. É Elas com a são Kênia. A Kênia, até excelentes. que falei com ela hoje, é Kênia, com eles excelente. mesmo. Que eles estão com uma campanha aí de, olha, é legal a gente melhorar as eficiências na contratação porque precisamos. Está aí o Renato coordenando esse processo no Brasil. Agora, não vão achar que a gente é besta, que também vai ser oportunidade para o pessoal fazer esqueminha e aproveitar caronas, aí comprar materiais com preços superfaturados, aqueles esquemas de sempre, né? Que a gente também... Então, infelizmente, né, assim como tem gente que está cobrando preços exorbitantes para vender máscaras, criando um problema, né, até para os profissionais de saúde que não tem, a gente também sempre tem que resolver esses problemas colaterais da inovação. Né? Então, eu acho que vale esse alerta aí para a gente também não falar, olha, tá vendo? Foi bom esse período da gente testar o home office, mas vamos voltar ao que era antes, porque era melhor. Era melhor em muitas coisas, e você citou algumas aí, né, Renato? Por exemplo, de claro, uma reunião presencial é muito melhor do que uma reunião virtual. Você olha no olho, sente a pessoa, né, pode conversar mais diretamente. Por exemplo, eu estou dando aula virtual para os alunos. Claro que você tem perda, né? Sim. Agora, nós temos que pensar daí também, Renato, como isso pode acrescentar a nossa rotina e não substituir certos elementos, né? Como até o próprio Bill Gates falou, olha, isso já previ na década de 90. Eu acho que o livro vai continuar sendo papel. Você pode ter também os livros eletrônicos, e chegou depois, chegaram os tablets, chegou o Kindle, mas você continua com a coexistência, né, de instrumentos analógicos por exemplo, o rádio continua existindo hoje muito forte, e agora com sua derivação, que são os podcasts, né, convivendo com essa grande inovação que é a internet, streaming, etc. Então, eu acho que, na verdade, esse momento é um acelerador de inovação que permite a gente ampliar, vamos colocar assim, né, o nosso repertório de ferramentas para a gente se modernizar. Uma coisa é certa, a gente perde um tempo danado no trabalho e não consegue fazer Demais. certas coisas que a gente faz. Isso nós temos que mudar. Eu acho que isso não tem mais volta. Né? E eu vou dizer outra coisa, assim, eu não estou também tão fluente nas diversas propostas de estruturação de teletrabalho, né? E eu acho que a gente está se atendo, logicamente, a esse assunto, mas tem outras inovações que eu espero que perdurem bem mais até do que só o teletrabalho, que eu chego nelas depois. Mas muitos modelos propostos por aí exigem que o rendimento, quando não é por demanda, um projeto específico que você põe o cara para fazer teletrabalho, mas exige que o rendimento do profissional seja maior quando ele está em teletrabalho do que quando ele está vindo na organização. Que é uma miopia completa isso aí, né? Por que ele tem que render mais? Qual que é o sentido? Então, assim, se ele rende mais, no fundo, você está testando a burrice de que ele vir ao trabalho faz mal pro erário, porque você está pagando um salário que ele está jogando fora, entendeu? Se você vai pagar o mesmo salário pro cara, e às vezes, se for, né, terceirizado, você nem paga o vale transporte para ele. Se você for pagar o mesmo salário e ele tem que render mais, eu entendo que isso engenharia até responsabilização
do porquê que você está exigindo que o cara venha para a organização, se no fundo é dinheiro público, tá? Uhum. Primeira coisa, né? A outra coisa que eu espero que não seja só o teletrabalho, né? Eu acho que a gente tem, de fato, que começar a olhar mais em resultado. Isso daí é uma coisa que a gente não está acostumado. A gente ainda tem a Independentemente cultura, de ser por teletrabalho ou não, não é isso? independentemente, cara, assim, eu acho que aquelas, em especial, assim, muito controle de, assim, o controle bom ele é bem-vindo, né? Esse caso aí, cara, você dá uma liberdade pro cara, para um prefeito, para qualquer um, para fazer a compra. O controle tem que vir lá e ver se o cara andou na linha ou não, e depois responsabilizar. Mas essa gestão nossa, muito baseada em controle, em metodologia, e preenche aqui, preenche lá, e etc. Cara, assim, eu acho Não dá que mais, né? já foi o tempo. Já foi o tempo. E a regra é essa. E eu vou dizer, por fim, né, só para esgotar essa linha de raciocínio. Você pega coisas que estão aí desde que a administração pública é administração. Um exemplo, as fases da despesa pública. Para eu gastar um dinheiro, eu tenho que empenhar, a empresa tem que prestar o serviço, eu liquido e depois eu pago. Para pagar, eu tenho até 30 dias após a liquidação. Me diz, que empresa quer me vender um respirador hoje, eu pagando em D mais 30? Nunca você vai conseguir. Que empresa vai querer vender para o setor público máscara para receber daqui a D mais 30, se receber, se não tomar um calote? Nunca. Então, o que acontece? O setor público hoje não está conseguindo comprar os insumos de saúde. O que as empresas exigem? Pagamento antecipado. É óbvio. É óbvio. Só que a legislação não permite isso claramente. Então, o que acontece? Do dia para a noite, tudo que estava como verdade axiomática, né, vem abaixo. Tem medida provisória aí que está rolando para assim, cara, vamos pôr o pagamento antecipado, vamos pôr isso, vamos possibilitar que o cara faça compra de cartão de crédito até 200 mil no marketplace. Isso aí já está rolando, entendeu? Então, assim, do dia para a noite, você tem que falar assim, me traz a lógica de mercado que eu tenho que atuar assim, senão eu não venço a guerra. Legal. Esse tipo de coisa tem que ficar. Isso daí que seja um legado. Espero que daqui a 2 meses passe esse coronavírus e que esse seja um legado. Mais do que só o teletrabalho. Porque fazer teletrabalho, mas fazer tudo igual, mudando só o teletrabalho, cara, a gente mudou pouco, né? Foi o mesmo problema da tensão entre mera digitalização e de realmente transformação digital, ou seja, fazer a coisa com uma concepção digital. Né? Você não pode digitalizar o pensamento burocrático, a forma burocrática. E Mas perfeito. a gente viu muito isso, né, Renato, lá na própria Câmara dos Deputados, em outros lugares. Isso é comum em todo lugar. Isso. Os problemas, gente, são muito similares de órgãos públicos no Brasil e no exterior. Eu rodo muito aí, é tudo meio igual, tá? Não tem Eu até muita estava diferença. anotando isso aqui, viu? Não tem muita Digitalizar o pensamento burocrático. Eu vou É. anotar, vou escrever em Não, alguma porque coisa hoje, eu aí vou o ver que 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 é os meu. caras, muita gente fez? Pegou lá um processo que passava por 52 lugares, que era no papel, na pastinha rosa, né, que você lembra? E agora ele passa nos 52 lugares virtuais. Ou seja, ele só economizou papel. Legal, isso é ótimo. Reduzimos custo, acelerou o processo de transferência, né, imediato. Agora, na verdade, ninguém pensou na concepção digital, ou seja, na transformação digital, que implica o seguinte, olha, se você tem que passar para 3, 4 pessoas que têm que falar de maneira sequencial, elas não podem falar de uma vez? Vocês não podem daí fazer um documento wiki, que aí 4, 5 trabalham ao mesmo tempo, cada um colocando o financeiro falando do seu lado, o da área de negócio falando do lado dela e etc. Porque daí você, na verdade, está adotando uma lógica de transformação digital, com ferramentas de trabalho em rede, para realmente ter um bom uso dessas ferramentas digitais. Então, Renato, e eu acho que o ponto principal da história toda, e aí, gente, eu peço desculpas aqui que eu estou vendo um monte de comentários legais, um monte de perguntas. Eu sou bem homem no sentido tradicional, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Né? Pensar, ouvir o Renato e ver aqui os comentários, tem aqui a Marília, comentários legais, a Aide, todo mundo.
vou tentar aqui pescar alguma pergunta, tá? Mas aí eu acho que para fechar esse raciocínio, o que nós precisamos fazer para acelerar essa mudança de mentalidade? Né? E eu acho que, Renato, um dos pontos principais, e eu acabei me dedicando totalmente a isso hoje em dia, que é de capacitar pessoas, trabalhar, né, conhecimentos, até em formatos diferentes, né? Nem sou muito, assim, desenvolto para usar redes sociais, mas eu acho que isso acabou sendo um canal de tradução de conteúdos, né, e de distribuição de conteúdos importantes. Mas, na verdade, o que a gente vê é que muitos gestores de alto nível e políticos de alto nível não têm acesso a informações importantes dessas coisas novas que estão acontecendo, de formas inovadoras de trabalhar, de alcançar a efetividade. Né? Existem formas, métodos para você alcançar a efetividade. Pensar que você tem que ser efetivo. A turma pensa que ela tem que ser eficiente, ou seja, sou parecerista jurídico, né? Assessoria técnica jurídica, de qualquer órgão. Geralmente são os órgãos mais conservadores, me desculpem aí os colegas. Ele tem lá 15 processos que ele tem que resolver. O objetivo dele é tirar os processos da mesa. E ele acha que o score dele foi satisfatório, né? Que ele conseguiu tirar. Agora, quanto desses 15 ele resolveu o problema? Às vezes piorou o problema. Às vezes ele não foi nem eficaz nem efetivo. Né? Ele só passou o problema para frente, ou piorou o problema. Quantas vezes já não tive que brigar com o pessoal da área jurídica que dificultou o processo, que é sempre um impeditivo, às vezes sem razão. Então, como que a gente prepara, né? Como é que a gente faz chegar a informação nos altos decisores também, que não tem tempo? Imagina, uma pessoa, um secretário, que, claro, às vezes muito preparado, mas não teve esse conhecimento sobre inovação, sobre formas de conseguir resultados e etc. E ele tem 300 milhões de coisas para fazer, trabalha 16 horas por dia, final de semana, igual o Renato está aí nessa fase. Como chegar nessas pessoas, né? Como fazer esse conhecimento chegar para pessoas que não têm tempo de fazer um curso, não têm tempo de fazer curso online, que não têm tempo de assistir live. Né? Quem que tem tempo, as pessoas, para assistir live? Você tem que, né, reservar um tempo para isso. Você tem que, enquanto às vezes está fazendo comida, cozinhando, dá para assistir uma live. Outro dia eu falei isso. Mas eu acho que nós temos um grande desafio aí, que não há mudança de cultura sem capacitação, né? Sem a absorção de conhecimento e mais, colocar em prática. Perfeito, né? Eu acho que capacitação é óbvio que tem que ter, e tem que ter a capacitação de modo generalizado, né? Porque, em geral, quem se interessa por capacitação são sempre os mesmos, né? E Uhum. muitas vezes quem deveria ser capacitado não vai, né? Não faz um curso, não abre o debate, não abre a discussão. Acho que também tem isso daí, da capacitação hoje em dia ser muito restrita, não só por vezes, né? Porque talvez agora a gente esteja num processo mais de democratização da capacitação, porque ela ainda é cara no Brasil, tá? Uhum. Se a gente pega aí a realidade dos municípios, por exemplo, é caro, né? Mandar aí servidores para congressos, que você está pagando R$ 4.000 a inscrição, tudo, não é para qualquer órgão, de jeito Uhum. nenhum. E agora, talvez, na quarentena, a Menos gente está ainda, né? tendo essa democratização de você abrir um pouco mais e das pessoas também conseguirem, em certo aspecto, tentar correr atrás do conteúdo, né? Só um desabafo, nada a ver com o que a gente estava conversando. Sabe qual é o maior problema? Cadê Walter Cunha? Com você que eu vou falar. Maior problema hoje do teletrabalho, sabe qual é? É que meus filhos também foram colocados em teletrabalho. Então a escola fica mandando uma porrada de vídeo, de não sei o que, tudo, e eles ficam aqui em teletrabalho comigo. E, cara, é um caos. E eu tenho que sacrificar o meu teletrabalho para o teletrabalho dele. Pronto, foi o meu desabafo com isso aí, porque tá tenso, viu? Mas depois que parar isso daí e eles saírem do teletrabalho, eu acho que o meu vai ser mais tranquilo, né? Com certeza, e é um problema que todos estamos vivendo aqui em casa. Está sendo uma confusão, a disputa de computador para quem vai assistir aula, quem não vai. Então, tem criança que não está gostando de teletrabalho não, viu? Porque achou que ia entrar de férias agora, né? Mas, Nossa Renato, Senhora, é complicado. Sim,
Nós já estamos aqui chegando mais, né, para o final. O Renato, daqui a pouco, ele tem que entrar em outro compromisso aí. Mas eu queria encerrar com uma última provocação. O que que você chutaria aí? Pode ser até na área de compras, tá? Se você quiser. Alguém perguntou aqui, eu estou tentando resgatar. Nossa, estou apanhando O demais futuro da aqui. área de compras, foi a Fátima que perguntou, né? Isso, Como que vai ser pronto. a compras Fátima. pós-Covid? Primeiro de tudo aí, ó, Rony, você pode dar, Rony Charles, pô, um dos expoentes em compras públicas no Brasil, tá vendo a gente também. Rony, você deu férias, cara. Eu não posso dar férias aqui porque, né, a minha consciência impede. Vai que os meus têm 4, 6 anos ainda, né? Uma tá no meio da alfabetização, pense. Compras Caramba. públicas pós-Covid. Cara, isso aí eu acho que tem, assim, muita coisa para a gente dizer. Tem assim o que eu espero no mundo ideal, o que eu acho que vai acontecer, né? E então tem realidades distintas. Eu acho que a gente está no momento, a gente tem uma nova lei de licitações que está no Congresso já há um bom, quer dizer, está uma década no Congresso. E a gente teve que antecipar via medida provisória algumas coisas do novo projeto de lei. Então, eu espero que, com essa situação aí do Covid, esse novo pé de licitações venha, tá? É uma coisa. Mas eu não vejo ainda com. Eu acho que se a nova lei de licitações vingar agora, a gente vai ter uma boa de uma revolução. Bom, Agora, a gente vai fazer. A gente tem que entender uma coisa que é o seguinte: na teoria institucional, quanto mais tempo você passar com uma realidade posta, mais ela vira, ela cria raízes. isso é Então, importante. se o coronavírus, Deus abençoe, ele passar daqui a um mês, acabou, não vai ter inovação nenhuma. Teve agora, alguns vão continuar teletrabalho, Isso alguns aí. vão voltar para trabalho, acabou. Agora, o estado de emergência está declarado até dezembro. Se nós ficarmos, eu espero que a doença passe logo, mas se o estado de emergência, em termos jurídicos, ele continuar até dezembro, e as regras postas forem reproduzidas e reproduzidas e reproduzidas, entenda que isso é essencial para a inovação. É você ter uma reprodução de tal forma que a prática se insira na cultura. Ela não fique na camada mais de fora como manifestação cultural. Ela vai se inserindo e vai entrando até conseguir contaminar o valor. Nesse momento, você conseguiu fazer uma mudança. Então, assim, qual que é a realidade de compras públicas pós-Covid? É a mesma realidade de qualquer coisa pós-Covid. Quanto mais tempo a gente passar reproduzindo, mais perene vai ficar a nova realidade. É isso. Então, assim, vai Pô, depender legal. muito do tempo. Eu acho que você fechou aí com chave de ouro, né? Quer dizer, e aí vamos arriscar aqui, talvez, aí uma futurologia. Eu acho que talvez não só a crise, mas as consequências da crise do corona, que são sistêmicas, né? Que envolvem várias áreas, elas vão perdurar por um tempo, porque, gente, não se esqueça que existe uma coisa que se chama medo, que ela tem um poder muito grande. Renato, quando eu estava fazendo meu mestrado em políticas públicas na Inglaterra, lá em 2005, teve o atentado de Londres, aquele que estouraram bombas, né, dentro de metrôs e de ônibus, assim, ônibus que eu pegava, né. Então, nos dias seguintes ao atentado, aí eu vi o pior que é o que significa o terrorismo, ou seja, o medo. As pessoas com medo de andar nas ruas, qualquer um que saía correndo, saía todo mundo correndo. Então tem uns efeitos aí do medo das pessoas. As pessoas vão ficar com muito medo ainda de ter contato físico. Os grupos de risco ainda vão ficar muito isolados, né? Então, nós vamos ter consequências realmente sistêmicas, drásticas, ao longo prazo. É o que eu acredito arriscando aqui. Isso por um lado, infelizmente, né? Mas por um lado tem um lado bom, que é esse que o Renato colocou, de que isso vai forçar uma consolidação, vamos dizer assim, de processos inovadores que nós estamos começando agora, apanhando pra caramba, mas você vai ver daqui a um mês como é que nossas reuniões virtuais vão estar. Como é que nós vamos estar usando nossas ferramentas, como é que nós vamos estar medindo os processos de trabalho de maneira muito melhor. Isso eu acho que é um aspecto bastante positivo e que não tem volta. Lembrando, gente, já encerrando aqui, que nós estamos num mundo VUCA que possíveis crises novas virão, é um mundo muito complexo, com muita efervescência.
as tecnologias e a mistura delas entre si estão vindo com força total e o bicho sempre vai pegar. Por isso que o profissional do futuro aí, pós-Covid, ele tem muito a ver com ser multidisciplinar, ser adaptável, ser flexível, eliminar o pensamento burocrático e ser o que o Renato frisou muito bem, acho que é um dos pontos principais aqui da nossa live, de ser efetivo. O que você precisa para ser efetivo? Não importa a ferramenta que você usa, não importa o conhecimento que você tem que ser efetivo, meu caro, não tem solução. Eu acho que esse que é o gancho principal aí, Renato. Quer despedir, falar uma última coisinha? Eu sei que nós estamos aqui o tempo esgotando mesmo. Para variar, eu tenho uma reunião todo dia às 6 horas, tá? Hoje vai ser a minha quinta reunião. E aí a única coisa que eu acho assim para todo mundo, da inovação de agora mesmo. Para quem consegue, né? Cara, depois do almoço, deita e dorme meia hora. Puta, isso aí é uma inovação lascada. Eu tô tentando todo dia como fazer isso aí. O tempo que você ia lá indo pro serviço, voltando do serviço, uma hora e meia, 2 horas, pego meia hora depois do almoço, encosto lá, não vejo jornal, fico vendo uns desenhos com meus filhos lá, encosta a cabeça meia hora, pronto. Para mim, a inovação do dia a dia está sendo a maior de todas. Tá? Excelente. Galera, obrigado por tudo, Cristiano. Deixo Renato, aqui obrigado. registrado para todo mundo. Eu tenho uma admiração enorme por você, tá? Como profissional, por você suscitar esse tipo de debate que eu saio daqui, cara, com a minha cabeça fervendo. E eu queria fazer aqui, peraí, quem colocou Márcia? Márcia, eu achei sensacional. O medo é ótimo alto-falante, mas péssimo motorista. Eu achei sensacional. Excelente. Excelente. Tá? Galera, ó, beijo a todos. Renato, Cristiano, fica com Deus. a Depois eu vou te admiração é agradecer mútua, em particular. recíproca. Viu? Gente, comprem, adquirem o livro aí Não, do Diário de ó, Empreendedor. Pô, muito bom. melhor coisa é o seguinte, mais do que comprar livro, nada, eu não vou nem ter tempo de escrever aqui, senão eu tomo expor na reunião. Acessem, por favor, bit.ly, sabe aquele link? bit.ly Bitly. barra contratacões underscore lá, Covid. Lá tem vídeos, tem um curso inteiro para usar a lei 13979, né? Aí para a gente conseguir fazer com que os hospitais, etc., tenham os insumos de saúde. Se puder, alguém até divulgar esse link aí, eu agradeceria muito e divulgar. Tá de graça, tá disponível. É só divulgar, porque pode chegar num município aí que não tem conhecimento e o cara vai poder fazer a coisa certa. Só isso. Tá? Vou Gente, muito lá. obrigado, Renato. Gente, e só lembrando, amanhã tem uma live nesse mesmo horário aqui no meu canal, Cristiano Ferri. Nós vamos falar dessa inovação que está vindo aí, que chama-se deliberação online dos legislativos. Que impacto que isso vai ter para a transparência, para a participação, para a tomada de decisão? Como é que os parlamentares estão sentindo nisso? Então nós vamos fazer uma discussão com o Saulo Porto, um especialista no assunto, amanhã, às 17 horas. Um grande abraço a todos, obrigado pela sua atenção até agora. Um abraço aí, todo mundo. Tá aqui a Luana Faria, vamos estar juntos aí também na live semana que vem, né, Luana? Então, um abraço a todos aí. E viva as lives, né, Renato? Amém. Fui. Abraço. Falou. Beijo. Tchau. Valeu.